Olá, irmãos. Esse é a parte 2 do vídeo anterior sobre as 70 semanas de Daniel, mas com um título diferente. Eu quero que vocês meditem nesses textos e eu não vi até hoje, nunca vi, e acredito que muitos de vocês também não, alguém que explorasse esses textos. Vocês sabem que existe um vazio histórico, exatamente do período de 30 a 70 depois de Cristo. Não tem nada, nenhum relato. Roma queimou tudo. Tudo foi queimado, destruído, apagado. Então é um período que tem um vazio histórico muito grande. Mas não completo, porque os crentes no Messias, antes da destruição, que fugiram para Pela, eles tinham na memória guardado tudo o que aconteceu. Eles tiveram contato com os apóstolos e leram os primeiros manuscritos e preservaram poucas coisas, o que manteve a fé viva no Messias de Israel que veio. Em 1 Coríntios 15, versículo 5, 4, né, Paulo diz, na verdade vamos ler pelo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e apareceu a Quefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quem são esses 500? Ninguém sabe. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, ele apareceu depois de novo para Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora do tempo. Tudo bem. A profecia diz que o Messias, quando ele vier, né, ele é a primícia dos santos. Agora, aconteceu um evento muito extraordinário. Gostaria que vocês meditassem em uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? E o que aconteceu naquele período não foi um período normal na história humana, tá? Jamais. Por quê? Irmãos, entenda o que aconteceu. A Judéia sob grande opressão e surge um líder político, ou um líder religioso, um líder messiânico, vamos colocar assim, Yeshua, Jesus de Nazaré, com uma eloquência tremenda. E vamos olhar os textos para você compreender quem ele era. O texto já começa bonito, entendeu? Por quê? Quando ele começa o ministério dele, tá? Ele arrasta multidões, tá? Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ainda que você ouça relatos de gente dizendo: surgiram muitos magos, muitas pessoas fazendo milagres também, o que Yeshua e os apóstolos fizeram não tem igual. Não tem par na história humana. Aquilo foi um nível de manifestação de poder na Terra, tanto que Roma precisou queimar tudo. Se o mundo continuasse com o centro espiritual em Jerusalém conectado e com todos os escritos e eventos, toda a estrutura conectada com Jerusalém de pé, sem que tivesse acontecido o que aconteceu em 70 depois de Cristo, o mundo que nós teríamos hoje seria um mundo completamente diferente. Para quem não sabe, irmãos, até ali o comecinho do segundo século, já não havia mais diferenciação, tá? O primeiro século, na verdade assim, o primeiro século, judeus que criam em Yeshua e não, eles frequentavam a mesma sinagoga, eles pregavam uns para os outros, debatiam sobre o Messias, havia serviço, dentro do serviço judaico tinham brachot, bênçãos, e frases que foram criadas pelos discípulos de Yeshua, que os judeus também usavam.
O serviço religioso judaico tinha sido totalmente já, digamos assim, encharcado de ensinos sobre os ensinos dos nazarenos, dos messiânicos, dos crentes em Yeshua. E foi feito na história, foi preciso criar na história uma ruptura tremenda para. É o que a física quântica chama de ponto de bifurcação. Se um evento continuasse do jeito que estava, nós teríamos uma outra realidade. Mas algo aconteceu, houve um evento marcante que rompeu com a agenda, que fez com que o mundo caminhasse por outro caminho. E aquela realidade do reino que era para se manifestar não se manifestou. Porque a fé de Roma destruiu a fé que estava se manifestando. Tentou destruir a fé em Jerusalém e não conseguiu. Apesar de tudo, no fim, Roma teve que se curvar para o cristianismo, né? Porque o poder estava muito intenso, mas eles tiveram que destruir Jerusalém e queimar tudo, porque se aquilo continuasse preservado até hoje, irmãos, o que seria da terra não tem parâmetros, não tem como descrever. Yeshua percorria a Galileia, ensinava em sinagogas, pregava o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Consegue compreender que multidões e multidões o seguiam. Eram inúmeros. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Por causa do poder que estava sobre ele. Ele surge, né, ministrando, né? Ele foi para Cafarnaum, cidade de Zebulon e Naftali, para cumprir profecia. E ali a sua ministração começa e pronto, os povos começam a segui-lo. Opa! E os sinais portentosos que acontecem. Agora, irmãos, Roma e a liderança judaica da época sentiam medo porque eu falei, olha, o que esse homem é capaz de fazer é assustador. Vocês querem ver? Quando Yeshua sai, né, já tinha aquela mulher grega pedindo ministração, o centurião romano que se converte, entre outros romanos. Ele ministra para várias pessoas. Nós temos, durante o tempo em que Yeshua esteve, gregos, egípcios, romanos, centuriões, ou seja, gente da alta patente romana se convertendo. Qual era o problema do porquê que os judeus conseguiram explorar tão bem essa questão? E que fica em oculto para muita gente ao longo da história, irmãos. Porque Roma, ela era a nação escolhida pelo deus Júpiter, por Zeus, não é? Por Marte, para reinar no mundo. Rômulo e Remo, os filhos do lobo. Que Roma é o reino dos deuses na terra. Mas agora surge um homem que começa a pregar um reino eterno, espiritual, e que transcende e que está acima do reino material da terra, inclusive acima do reino da Roma. Ou seja, os homens, seja ele judeu, romano, grego, sírio, de Decápolis, Jerusalém, Judéia ou Galiléia ou da além do Jordão, eles declaram fidelidade a um Messias, a um Deus e a um reino, que não é Roma. Aquilo assusta. Detalhe. Aí Yeshua começa a pregar coisas como: esse templo eu vou destruir. Não restará pedra sobre pedra. Quando ele começa a confrontar a liderança judaica dali e fala: vocês são uma raça de víboras, filhos do diabo. Aquilo inflama. Irmãos, Yeshua tinha tantos seguidores, tanto da alta patente como das menores, porque muitas mulheres riquíssimas financiavam o ministério.
que se Yeshua quisesse começar uma rebelião, ele arrebentaria com tudo. É porque ele não é assim, ele não veio nesse espírito. Não é isso que está nele. Mas aquilo assustou demais, demais o povo da época. O espírito da época foi fortemente abalado, porque o rei dos reis estava na terra. Após isso, os discípulos são tomados de poder, depois do Pentecostes. Irmãos, mortos ressuscitam. Vocês têm ideia? Pessoas morriam, iam até Yeshua, os discípulos ressuscitavam. Pessoas eram paralíticas, andavam. Cegos de nascença viam. Surdos ouviam, mudos falavam. Pessoas com lepra eram curadas. Pessoas da alta patente se rendiam e declaravam fidelidade ao Deus de Israel, a um Deus invisível e não mais a Roma. Ou seja, então, Roma e o César, que merecia culto, ele se sentia uma divindade escolhida pelos deuses e deveria ter culto, agora os homens não são fiéis a ele. Se você for no livro de Filipenses 4:22, olha isso que aconteceu. Tá? Isso é muito interessante. 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Opa, peraí. Já tinha gente dentro da casa do imperador que estava se convertendo. Isso é a carta aos Filipenses. Especialmente os da casa de César, de Kaiser. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Além daquele de 1 Coríntios que eu falei para vocês, 500 viram. Agora, irmãos, o texto que eu não vi nenhum pregador explorar. O mais assustador de todos e que cumpre uma profecia extraordinária, e ninguém quer falar disso porque aconteceu quando Yeshua morre e ressuscita. Mateus 27, versículo 51 diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Yeshua, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Yeshua, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Irmãos, isso aqui, se for trazido uma pregação e a compreensão deste texto, abalaria a fé de muita gente. Você entende o que estava acontecendo naquele período? Os mortos do passado ressuscitaram. E aqui está dizendo que muitos viram. Era uma aparição pública, não foi um evento velado. Sepulcros se abrindo e corpos se levantando e aparecendo em carne. Porque Yeshua apareceu em carne. Ele comeu com os discípulos. Os santos também. Provavelmente aqui está falando de uma ressurreição dos santos que estavam no cativeiro, porque ele foi pregar para os espíritos em prisão, conforme disse o apóstolo Pedro. Agora você imagina os santos vendo tudo isso e falando: meu Deus, cumpriu-se a profecia. E Jó, olha que interessante, Jó, que os estudiosos, inclusive o Talmud babilônico, ele vai dizer que Jó foi escrito por Moisés, ainda que não haja nenhuma evidência disso. Ou seja, então Jó é um contemporâneo de Abraão, ou até antes de Abraão, antes de Torá escrita. Mas Jó já conhecia, e ele era de Uz, no atual território da Jordânia, onde ele estava, mas era um homem que conhecia Deus. E olha o que Jó diz, capítulo 19, versículo 23 em diante. Olha isso. Parece que já sabia. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, né? Goel Rai. Aqui é o meu resgatador, o meu parente próximo vai me resgatar. Espera aí. Então a ideia de um resgatador aqui, do Goel, já existia. E é alguém que conhece, o livro de Jó foi escrito por alguém que conhece profundamente a cultura hebraica e semítica do período dele.
e por fim se levantará sobre a terra? E olha só o verso 26. Depois revestido este meu corpo de minha pele e minha carne verei a Deus. Não está escrito isso no texto original em hebraico, no paleo-hebraico. O texto está escrito, né, principalmente o termo aqui, ó, em minha pele, o meu corpo da minha pele, o mibsari, a palavra hebraica, está dizendo que a partir da ou após a minha carne ser destruída, ainda na minha carne eu verei a Deus. Ele está dizendo o seguinte, que esse parente resgatador que vai surgir no futuro, ele tem a jurisdição da parte de Deus para pleitear a causa até mesmo de alguém que já morreu. E ele ainda tem a jurisdição de conseguir fazer valer a causa de alguém que já morreu e trazê-lo de volta. Ele está dizendo, ó, ainda que eu vire pó, esse meu parente resgatador, ele vai me resgatar do poder da morte, me trazer e pleitear a minha causa. Isso não é uma fé comum. Como é que alguém cria? Só tem uma explicação. Existia uma lei, uma tradição oral passada de pai para filho, de Adão para o filho, que passou para o filho, que passou para o filho, para então este homem crer. E ali até principalmente a Torre de Babel, e há pouquíssimos anos após a Torre de Babel, toda a humanidade tinha uma esperança. Eles criam num único Deus. Tanto que é muito comum, Abraão desce com a mulher dele para o Egito e o faraó do Egito temia a Deus. Eles podiam ter o paganismo deles, e você sabe por quê, mas todos reconheciam a Deus, todos tinham uma herança, a memória coletiva humana era comum, principalmente a pré-sinática, né, antes da Torá no Sinai. Existia uma memória, cada um preservou grande parte de um evento único. Agora, você imagina por quê que não tem nada. De 30 a 70 depois de Cristo, nós temos um vazio. E aí o mundo parte o quê? Você imagina se a igreja cresce e todos esses relatos... Eu fiz uma pesquisa trazendo todos os documentos, né? Eu usei o Cloud para isso. E eu achei muito interessante. Depois eu peço para vocês fazerem isso. E uma das partes interessantes do texto foi isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Pensa no que estava acontecendo simultaneamente nesta janela. Ressurreição documentada e testemunhada por centenas. Ressurreição em Jerusalém, Mateus 27, com aparições públicas, movimento apostólico explosivo se espalhando por todo o Mediterrâneo em velocidade sem precedentes para a época e conversões em massa, incluindo fariseus e sacerdotes. Por quê? Aqui também o texto de Atos 6,7, ele vai trazer um texto interessante, por quê? Muita gente, inclusive importante do povo hebreu, né, ó, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos que eram da tribo de Levi, que eram Kohanim, estavam se convertendo à fé em Deus através do Messias Yeshua. Irmãos, estava tendo um abalo na fé judaica tremenda, tremenda, poderosíssima. Que se permanecesse do jeito que estava, o judaísmo que você conhece hoje não existiria. Não existiria judaísmo rabínico. Não existiria na terra nenhuma outra religião. O poderio que estava... Jerusalém já seria o centro do mundo. O Messias já teria retornado. Mas o maligno ele precisou destruir tudo. Perseguir. Ele matou toda a elite e tudo que era preservado. Eles roubaram ou destruíram, esconderam. E nós vivemos agora totalmente pela fé, baseado na fé. Paulo entendeu isso. Paulo foi alguém que ele não tentou lutar contra isso. Porque não tem como lutar contra isso. Mas ele falou, olha, o justo vive da fé. Não é porque não existe provas. É porque as forças que dominam esse sistema da maldade é muito pesada. E nós, como seres humanos comuns, a gente não tem força para lidar com isso. Não tem conversa. Nós temos uma coisa muito interessante, o que Roma percebeu que nós não percebemos, revolta judaica, Nero ele morre, caos em Roma, os 4 imperadores, aqui tudo bem. Divindade do imperador era um ato explosivo, político e que o cristianismo nega.
Criava a lealdade transnacional acima do Estado romano, transformava escravos em irmãos, subvertia a estrutura econômica e anunciava um reino acima de todos os reinos, incluindo o romano. Isso é muito, para mim, muito explosivo. Tá? O ponto de bifurcação que eu falei para vocês, tudo isso eu organizei e eu só pedi para ele concatenar para mim. Mas eu quero que vocês percebam como a história que nós temos hoje, ela foi totalmente alterada. Então pense que o que vai vir lá no fim talvez não seja aquilo que muita gente está esperando. Irmãos, a aparição do Messias vai espantar muita gente. O fim vai ser muito diferente, vai espantar muita gente. Vai ser como está escrito. Mas a forma como muitos têm lido, inclusive eu, talvez esteja faltando algumas coisinhas aí para a gente compreender o texto perfeitamente. Mas o fato é que o Messias ressuscitaria. E detalhe, o que abalaria mais ainda é, imagina agora simplesmente os santos do passado mortos, sepulcros abriram. Aqui os soldados viram os sepulcros abrindo. Eles ficaram tomados de pavor. E o que foi feito? Pagaram aos soldados, né, a guarda do sepulcro. No dia seguinte, até o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro, disse-lhes Pilatos. Aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro como bem vos parecer, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali a escolta. Depois do que acontece, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Sim, irmãos, o evento foi muito explosivo, porque isso aqui não é um evento comum. Ver alguém que morreu e ressuscitar, e junto com ele ressuscitar um monte de mortos, eles tiveram que apagar a história. E não só isso. Há um vazio de 40 anos de história e tudo que existe, todos os relatos, inclusive as pessoas que viveram isso, eles eliminaram. Roma queimou tudo. Tudo, sem dó, sem piedade. Por isso que a nossa fé deve ser pautada em algo que vai se cumprir. As primícias, esses primeiros aqui são o quê? Yeshua, quando aparece, não apareceu sozinho, ele apareceu com muitos santos ressurretos. Quando as pessoas viram santos ressurretos, falaram: opa, não vai ficar ninguém para trás. A profecia que Jó lá atrás disse que, ainda que nós caiamos mortos, ele vai nos ressuscitar. Yeshua abriu o reino de baixo, trouxe todo mundo junto e falou: olha, eu ressuscitei. E os que creem em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Trouxe todo mundo junto. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Imagina, se um soldado está dormindo, uma pedra de não sei quantas toneladas, vieram homens lá, rolaram a pedra, eles nem perceberam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Apagou-se a história. Precisava se queimar e pôr abaixo tudo que estava escrito. Isso é muito impressionante. Bom, irmãos, o fato é que aconteceu um evento e começou-se um movimento na época de Yeshua que vai culminar na vinda final dele, onde ele prometeu que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão dos túmulos, dos sepulcros.
Este é o nosso parente resgatador. Isso começou lá atrás. Aconteceu. Você imagina se nós tivéssemos hoje tudo preservado? Com certeza Israel seria outro. Roma teria caído de forma miserável e a nossa realidade hoje seria outra. Mas o centro espiritual que era Jerusalém, houve uma ruptura. O cristianismo foi disperso pelo mundo, se espalhou muito, claro. Mas o fato de nós não termos mais nada preservado, a não ser os escritos do Mar Morto, é só aquilo que eles querem que a gente saiba, né? Traz uma grande confusão em muita gente, né? Mas foi montada uma narrativa muito estranha, muito estranha. E o que nós temos não está completo. Não está completo. Mas a gente tem que saber que a nossa fé, ela é baseada em algo verdadeiro. Roma precisou queimar toda a Judéia. Precisou queimar tudo. Tudo e todos. Porque o mundo não podia saber, nem perceber e nem entender perfeitamente. Depois, lá no terceiro, quarto século, Constantino inventa uma religião. Não é mais o centro de Jerusalém, agora é o Édito de Milão, depois o Concílio de Nicéia, criam uma nova religião com outro fundamento. Nesses concílios, judeus eram proibidos de entrar e nós temos aí uma nova religião que Deus usou para a salvação de muitos, mas não foi preservada a verdade completa. Não foi. E isso aqui é o que nós precisamos entender. Esse hiato de 40 anos. Vão a fundo. Vamos estudar mais. E esse não é o último vídeo. Iremos mais a fundo nos próximos. Curtam o vídeo, compartilhem as informações. E, sobretudo, meditem nos textos e estudem. Deus abençoe a todos.